Você já se perguntou o que se esconde sob as ondas misteriosas do oceano? Essas vastas extensões de água, que abrangem mais de 70% da superfície da Terra, guardam segredos que desafiam até mesmo as mentes mais brilhantes da ciência. Bem-vindo a um mergulho profundo em um universo aquático de mistérios e maravilhas. Neste vídeo, vamos desvendar 6 enigmas fascinantes que há muito tempo intrigam os exploradores das profundezas. Prepare-se para embarcar em uma jornada única pelos segredos escondidos dos oceanos, aqueles que continuam a desafiar nossas compreensões e nos inspiram a explorar o desconhecido. Mistério 1. A enigmática anomalia do Mar Báltico. Imagine mergulhar nas profundezas das águas misteriosas do Mar Báltico e encontrar algo que parece saído de um conto de ficção científica. Uma formação que desafia a lógica e confunde os cientistas desde o seu primeiro avistamento. Estamos falando de uma estrutura que se assemelha a um disco voador, uma espécie de gigantesco champignon submerso que se destaca nas profundezas desse oceano. No entanto, o que exatamente é essa formação e como ela veio parar ali? Essa enigmática descoberta foi realizada em 2001, quando uma equipe de exploradores encontrou essa estrutura intrigante enquanto fazia um rastreamento de sonar nas águas entre a Suécia e a Finlândia. Desde então, a anomalia do Mar Báltico tem sido objeto de especulações e teorias diversas que variam de vulcanismo a intervenções extraterrestres. Enquanto algumas teorias sugerem que essa formação é resultado de processos vulcânicos antigos que ocorreram há milênios, outras hipóteses mais ousadas aventam a possibilidade de influência alienígena. No entanto, grande parte da comunidade científica tende a inclinar-se para a explicação natural, associando a anomalia a um possível afloramento rochoso ou alguma outra formação geológica que ainda não compreendemos completamente. Para lançar mais luz sobre esse mistério, mergulhadores e cientistas têm se aventurado nas profundezas do Mar Báltico. Através de expedições submarinas, eles coletaram dados e amostras que estão ajudando a construir um quebra-cabeças complexo sobre a origem dessa formação. No entanto, apesar dos avanços, a anomalia do Mar Báltico ainda mantém sua aura de mistério intacta. Mistério 2. O som Blue Bloop. Prepare-se para uma viagem ainda mais profunda, enquanto mergulhamos no enigma seguinte, o intrigante som Blue Bloop. Imagine estar em um ambiente subaquático, cercado pelo silêncio imenso do oceano. Agora, imagine que esse silêncio é interrompido por um som que ecoa como algo saído de um pesadelo, um som que desafia nossas noções sobre o que o oceano pode esconder. Estamos falando do enigmático som Blue Bloop, um fenômeno que continua a desconcertar cientistas e especialistas até os dias de hoje. O som Blue Bloop foi detectado pela primeira vez em 1997, pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, ou NOAA. Esse som de frequência ultra-baixa ecoou pelo oceano, alcançando uma intensidade tão impressionante que pôde ser captado por sensores a uma distância de mais de 5.000 quilômetros. Para entender a magnitude disso, imagine um som tão poderoso que poderia ser ouvido a uma distância maior do que a extensão de um continente. Desde o momento em que o som foi registrado, as teorias sobre sua origem proliferaram. As especulações são variadas e emocionantes, desde a presença de criaturas marinhas gigantes até eventos de origem geológica, como movimentos glaciares e desprendimentos de gelo. No entanto, a verdadeira fonte do Blue Bloop continua envolta em mistério, resistindo a todas as tentativas de explicação. Uma das teorias mais intrigantes é que o som seja produzido por criaturas ainda desconhecidas, habitantes das profundezas inexploradas do oceano. Enquanto essa ideia pode parecer saída diretamente de um filme de ficção científica, ela destaca o fato de que os oceanos ainda escondem inúmeras surpresas, e que mesmo com os avanços tecnológicos, nossa compreensão das profundezas marinhas permanece limitada. Cientistas e exploradores têm buscado incansavelmente respostas para esse enigma. Expedições submarinas, equipamentos de monitoramento avançados e estudos detalhados foram realizados na tentativa de decifrar a origem do Blue Bloop. No entanto, mesmo com todas essas tentativas, o som continua a resistir à identificação, alimentando nossa curiosidade e nosso senso de maravilha. Mistério 3. Estruturas de Yonaguni. Imagine mergulhar nas profundezas do oceano próximo à costa do Japão, e de repente, encontrar formações rochosas que parecem desafiar o próprio tempo. As enigmáticas estruturas de Yonaguni, um complexo de formações subaquáticas que se assemelham a plataformas e monumentos esculpidos, são um verdadeiro enigma para a comunidade científica e entusiastas da arqueologia.
Essas formações intrigantes, localizadas perto da ilha de Yonaguni, têm alimentado teorias e especulações há décadas. Ao olhar para essas formações, é difícil não ficar cativado pela ideia de que seres humanos poderiam ter tido algum papel em sua criação. Plataformas planas, escadarias esculpidas e ângulos retos parecem fora do comum para a natureza. A hipótese de que essas estruturas são o resultado de uma antiga civilização habilidosa tem cativado a imaginação de muitos. Mas, é claro, a explicação não é tão simples. Os cientistas e especialistas estão divididos sobre a verdadeira origem dessas formações. Alguns defendem a teoria de que as estruturas são de origem natural, esculpidas ao longo de milênios pelas forças do oceano. De acordo com essa visão, as camadas rochosas que compõem as estruturas foram moldadas pelo tempo e pela erosão, criando uma ilusão de construções artificiais. Por outro lado, há os que sustentam a possibilidade de intervenção humana. Geólogos e arqueólogos exploraram as formações, analisando a composição das rochas e procurando evidências de ferramentas de esculpir. Alguns argumentam que a precisão das formas e a disposição das pedras sugerem que a natureza não poderia ter produzido algo tão simétrico. Mistério 4. Colmilhos de narvais. Nos confins do Ártico, um dos mistérios mais intrigantes do reino marinho reside nos narvais. Estas criaturas notáveis são conhecidas por suas presas deslumbrantes e enigmáticas, que se estendem para além de seus corpos de maneira espiralada. Os narvais, frequentemente chamados de unicórnios do mar, têm fascinado a humanidade por gerações. No entanto, o propósito exato desses colmilhos elusivos permanece envolto em incerteza. Enquanto os narvais possuem uma aparência que poderia sair diretamente de um conto de fadas, a verdade sobre seus colmilhos é tão intrigante quanto qualquer mito. Essas presas extraordinárias podem alcançar até 2 metros de comprimento, curvando-se como uma espiral perfeita. No entanto, o que exatamente eles fazem com essas impressionantes ferramentas é um tópico que ainda gera debates acalorados entre os cientistas marinhos. Uma das teorias mais amplamente difundidas sugere que os colmilhos dos narvais são armas usadas em batalhas entre eles. Essa hipótese tem base na observação de marcas nos colmilhos de narvais mais velhos, que indicam confrontos frequentes. No entanto, a ideia de que esses animais marinhos usam essas poderosas ferramentas para duelos é apenas uma possibilidade. Outra teoria sugere que os colmilhos têm um papel crucial na caça. Alguns cientistas acreditam que essas presas são usadas para perfurar cardumes de peixes, atordoando suas presas antes de consumi-las. A espiral dos colmilhos poderia criar um movimento de rotação eficiente, facilitando a caça. É como se essas criaturas fossem equipadas com uma ferramenta única para enfrentar os desafios de sobreviver nas águas congelantes do Ártico. Mistério 5. A zona crepuscular do mar. A zona crepuscular, um domínio oculto nas profundezas do oceano, entre 200 metros e 1000 metros de profundidade, permanece como um dos enigmas mais fascinantes e menos explorados da Terra. Imagine, se você ousar, um mundo onde a luz solar desvanece, e as águas abissais ganham vida própria. Ao explorar essa região, os cientistas se deparam com um ambiente que desafia nossa compreensão convencional da vida. Aqui a escuridão predomina, e a luz solar mal consegue penetrar, criando um ambiente de penumbra que é um verdadeiro paraíso para a bioluminescência. Uma miríade de criaturas, desde pequenos organismos até peixes e invertebrados, evoluiu para emitir luz própria, criando um espetáculo de cores e formas que desafiam a escuridão. Apesar das poucas explorações diretas, os cientistas estão começando a compreender a sua influência crucial nos ecossistemas oceânicos. Muitas espécies de animais migram verticalmente entre as profundezas escuras e a superfície iluminada à medida que o sol se põe e nasce, formando uma intrincada teia de interações. Além disso, a zona crepuscular está profundamente conectada ao ciclo global de carbono, ajudando a regular os níveis de dióxido de carbono na atmosfera e contribuindo para a estabilidade do clima da Terra. Mistério 6. Plástico desaparecido. Um dilema contemporâneo que ameaça nossos oceanos e sua exuberante vida marinha. Enquanto o oceano é vasto e imponente, há uma verdade sombria que não podemos ignorar: a proliferação incontrolável de plástico. Milhares de toneladas desses resíduos são despejadas anualmente, mas aqui reside o enigma: a maioria parece simplesmente desaparecer, como se engolida por uma dimensão desconhecida. A pergunta que ecoa é: como essa invisível ameaça plástica impacta nossos preciosos ecossistemas marinhos?
Imagine por um momento a vastidão do oceano, suas profundezas ocultas, suas correntes que tecem uma rede intrincada através de suas águas. O plástico, com sua durabilidade e resistência, tornou-se um intruso indesejado nesse ecossistema delicado. Mas onde ele vai? Por que não o vemos acumulando-se nas praias ou boiando à superfície? A resposta está em um mistério que está sendo meticulosamente desvendado pelos cientistas marinhos. Pesquisadores, dedicados a desvendar o destino do plástico nos oceanos, embarcam em expedições de descoberta. A bordo de navios de pesquisa, eles coletam amostras de água e sedimentos em locais remotos, nas profundezas do oceano e nas áreas costeiras. Seus instrumentos de alta tecnologia detectam partículas microscópicas de plástico, invisíveis aos nossos olhos, mas presentes em concentrações alarmantes. Esses minúsculos fragmentos de plástico, conhecidos como microplásticos, representam um quebra-cabeça intrigante. Eles podem ser engolidos por organismos marinhos, entrando na cadeia alimentar e chegando até a nossa mesa. Os efeitos disso em longo prazo ainda são um mistério que preocupa cientistas e ambientalistas. Além dos microplásticos, as imagens de tartarugas marinhas lutando para se libertar de redes abandonadas e aves presas em pedaços de plástico nos fazem questionar: como podemos proteger essas criaturas que chamam o oceano de lar? Os oceanos, essenciais para a saúde do nosso planeta, enfrentam um dilema urgente. As correntes oceânicas, verdadeiras autoestradas aquáticas, levam o plástico para além do horizonte, para locais onde não podemos vê-lo. Isso significa que a maioria do plástico despejado nos oceanos não é encontrada em praias ou superfícies. Esse fenômeno intrigante alimenta um ciclo de contaminação invisível, onde até mesmo as profundezas mais escuras do oceano não escapam do toque do plástico. Enquanto as ondas quebram as partículas maiores em pedaços menores e a luz solar contribui para a fragmentação, o plástico se degrada em uma dança invisível, criando uma ameaça ainda mais insidiosa. Os microplásticos resultantes desse processo podem ser dispersos pelo mundo oceânico, afetando áreas remotas e as criaturas que as habitam. Os oceanos sustentam uma miríade de formas de vida, desde os recifes de coral coloridos até as majestosas baleias migratórias. Mas esse equilíbrio precioso é ameaçado pelo plástico invisível que invade seus domínios. A continuidade dessa tendência pode ter consequências drásticas para a saúde do nosso planeta e para as futuras gerações. Se você gostou do conteúdo deste vídeo e deseja continuar recebendo mais informações relevantes e entretenimento de qualidade, não hesite em se inscrever no canal. Sua interação é crucial para nos ajudar a crescer e criar mais conteúdo que você valoriza. Além disso, se você achou o vídeo interessante, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessa experiência.